Olá, queridos amigos, é um prazer estar com vocês mais uma vez para estudarmos juntos a lição da Escola Sabatina. E já estamos na lição número 10 e o tema da semana é regras de engajamento. Mas antes de começarmos o estudo dessa semana, eu quero fazer um pedido especial para vocês. Eu, a partir de agora, vou colocar todos os meus vídeos só no meu YouTube. Lá no YouTube, você pode digitar Gilson, espaço Barbosa, 7 número 7 e você vai encontrar o meu canal, tá legal? Então se inscreva lá, participe também dando seu joinha, clicando no sininho para que você possa receber as atualizações e notificações e tem coisa muito boa vindo por aí, tá legal? Mas vamos ao que interessa, vamos ao estudo da lição da Escola Sabatina. Como eu falei, essa semana o tema é regras de engajamento. Nós começamos com um texto para memorizar, que está em 1 João capítulo 3, no verso 8, quando João diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 19 a 40, nós encontramos a narrativa daquela guerra, daquela batalha espiritual que houve entre Elias e os 850 profetas. Eram 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera ou Astarote. Nós encontramos ali, na verdade, uma impressionante narrativa que revela a natureza do conflito cósmico. Nessa experiência, lá no Monte Carmelo, o Senhor expôs o que eles chamavam de deuses das nações. Mas, na verdade, os bastidores dessa história mostram que eles eram muito mais do que meras invenções da imaginação pagã. Por trás dos deuses que as nações pensavam que adoravam, havia algo bem mais profundo. Moisés disse assim: ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais seus pais não tremeram. Esse texto está em Deuteronômio, capítulo 32, no verso 17. Já no Novo Testamento, em 1 Coríntios 10, 20, Paulo disse assim: as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Por trás dos falsos deuses das nações, existiam, na verdade, demônios disfarçados. Isso significa, portanto, que todos os textos bíblicos que se referem à idolatria e aos deuses estrangeiros tratam do conflito cósmico. Assim, nós podemos compreender melhor o tema desse grande conflito. Mas, além disso, essa verdade tem profundas implicações para entender melhor a natureza desse conflito e como ele lança luz sobre o problema do mal. E eu vou já direto com vocês aqui para a lição de domingo, no dia 2 de março, e o tema dessa lição foi um anjo atrasado. Os falsos deuses das nações eram, na verdade, anjos ou demônios disfarçados. Eu ia falar anjos caídos disfarçados. Textos bíblicos apresentam evidências de que os poderes demoníacos às vezes estão por trás dos poderes terrestres. É exatamente isso que você acabou de ouvir. Mesmo os anjos de Deus podem enfrentar a oposição da força do inimigo. Querem ver o que nos diz a pergunta número 1 da lição dessa semana? Ela diz assim: leia Daniel capítulo 10, verso de 1 a 14, com atenção especial aos versículos 12 e 13. Então, vem duas perguntas. O que essa passagem ensina que é mais relevante para o conflito cósmico e por que o anjo enviado por Deus foi resistido durante 21 dias? Vamos ao texto bíblico? No terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, também chamado Beltesazar, teve outra visão. Ele entendeu que essa visão era verdadeira e se referia a certos acontecimentos que ocorreriam no futuro, tempos de guerra e de grande dificuldade. Eu, Daniel, recebi essa visão depois de passar 3 semanas de luto. Durante todo esse tempo não havia comido nada saboroso. Não tinha provado nenhuma carne, nenhum vinho e não tinha usado nenhuma loção perfumada até passarem as 3 semanas. Em 23 de abril daquele ano, estava em pé próximo ao grande rio Tigre. Levantei os olhos e vi um homem vestido com roupas de linho e um cinto de ouro puro. Seu corpo era semelhante a uma pedra preciosa. Seu rosto faiscava como um relâmpago e seus olhos eram como tochas acesas. Seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido e sua voz era como o som de uma grande multidão. Somente eu, Daniel, tive essa visão. Os homens que estavam comigo não viram coisa alguma. De repente, porém, eles se encheram de terror e correram para se esconder. Assim, fiquei ali sozinho e tive essa visão extraordinária.
Perdi as forças, fiquei muito pálido e quase desfaleci. Então ouvi o homem falar e, ao som de sua voz, perdi os sentidos e fiquei ali estendido com o rosto no chão. Nesse instante, a mão de alguém me tocou e me pôs ainda trêmulo sobre minhas mãos e os meus joelhos. E o homem me disse: Daniel, você é muito precioso para Deus. Por isso, ouça com atenção o que tenho a lhe dizer. Levante-se, pois fui enviado a você. Quando ele me disse isso, me levantei ainda tremendo. Em seguida, ele disse: Não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante do seu Deus, seu pedido foi ouvido. Eu vim em resposta à sua oração. Por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Lembram? Era Ciro. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Agora estou aqui para explicar o que acontecerá com seu povo no futuro, pois essa visão se refere a um tempo que ainda está por vir. Bom, a pergunta que fica é como um anjo enviado por Deus foi resistido por 3 semanas? A verdade é que, sendo todo poderoso, Deus tinha o poder de responder a Daniel imediatamente. Claro, se ele quisesse. Caso o Senhor exercesse o seu poder para fazer isso, ele poderia fazer com que um anjo aparecesse a Daniel exatamente ali, naquele instante. Ele poderia fazer, então, com que isso se tornasse uma prova muito clara de que era o próprio Deus quem estava ali falando com ele, através daquele anjo. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu ao anjo de Deus durante 3 semanas. Nós vimos isso no verso 13. O que aconteceu então? Durante 3 semanas, Gabriel se empenhou na luta com os poderes das trevas, procurando conter as influências que estavam agindo na mente de Ciro. Tudo que o céu podia fazer a favor ou em favor do povo de Deus foi feito naquele dia. A vitória foi finalmente ganha. As forças do inimigo foram contidas durante toda a vida de Ciro e de seu filho Cambises. Para que o conflito cósmico possa acontecer, Deus não deve exercer todo o seu poder. O inimigo precisa receber alguma liberdade, poder autênticos, que não podem ser removidos de maneira arbitrária, mas podem ser restringidos por alguns parâmetros conhecidos por ambas as partes, cujos detalhes não nos foram revelados. Parece que dentro do conflito cósmico existem alguns parâmetros aos quais até os anjos de Deus se submetem e que podemos chamar de regras de engajamento. Em certo sentido, não é difícil compreender esses limites de atuação, pois o Senhor Deus trabalha apenas por meio do amor. E o amor, e não a imposição, é o fundamento do seu governo. Deus age unicamente por meio dos princípios que se originam do amor. Esse conceito nos ajuda a entender melhor essa grande trama do grande conflito. Bom, em resumo, nós estamos no meio de uma batalha que ultrapassa os limites da humanidade. Essa batalha acontece principalmente no campo espiritual, mas ela também alcança o campo material quando as pessoas são influenciadas, quando as pessoas se levantam para praticar o mal, as guerras, as violências e problemas, às vezes mesmo dentro de casa, do esposo com a esposa, do pai com o filho, todas essas coisas fazem parte dessa trama diabólica para atrapalhar os planos de Deus. Por isso, estamos no meio de um grande conflito. Bom, eu espero você para estudar conosco as lições de segunda e terça-feira, e aí depois nós continuaremos com a nossa lição normal. Se bem que Deus te abençoe, eu espero você para o nosso próximo encontro.